Você já parou para pensar por que a gente da área de serviço social escuta tanto essa coisa de que tem que passar num concurso? Tipo, sei lá, parece que se você não é concursado, você não é de verdade, né? Você não é assistente social. Mas aí você dá aquela olhadinha em volta e vê um monte de colega trabalhando em hospital privado, em organização da sociedade civil, empresa terceirizada, escola particular, centros de reabilitação, projetos sociais financiados por empresas, inclusive, por aí vai, né? Então bate aquele bug na cabeça. Aí você pensa, peraí, o Cefes, né, que é o nosso Conselho Federal de Serviço Social, ele sempre dá aquela puxada para o lado do concurso, do serviço público. Mas na vida real, o mercado privado está crescendo cada vez mais. E isso é uma realidade que já não dá mais para negar. O que está acontecendo? Será que está rolando então, Adriano, uma desconexão entre a teoria e a prática? Ou será que é o mundo que mudou e a profissão está sendo obrigada a se adaptar e os conselhos, as entidades representativas estão resistindo a essas adaptações, a essas mudanças? Bom, vamos conversar sobre isso? Primeiro vamos entender esse amor que o serviço social tem pelo serviço público, né? E não é à toa, tá? Eu já vou dizendo. Historicamente, o serviço social ele sempre teve uma relação muito próxima com o Estado. É no Estado, por exemplo, que teoricamente, né, a gente consegue atuar com mais autonomia, com mais respaldo ético, né, e com menos interferência do capital, digamos assim. Afinal, né, serviço público ele deveria ser o quê? Voltado para o bem comum, para o interesse da coletividade. E isso, lógico, vai casar direitinho aí com o nosso projeto ético-político. O problema é que o deveria nem sempre acontece. Tem lugar público que precariza, que sobrecarrega, que não oferece estrutura e que ainda por cima paga mal. Pois é, gente, não é esse paraíso todo. Então a ideia de que o serviço público é sempre melhor também tem seus poréns. Mas ok, vamos aceitar que em muitos casos o serviço público ainda é o espaço onde a assistente social consegue, digamos, fazer um trabalho mais alinhado com os princípios da profissão. Sim. É por isso que o Cefes e os CREAs incentivam tanto a luta por concursos, por exemplo. Pela ampliação de vagas no SUS, no SUAS, no sistema de justiça, né, nas universidades públicas. Tudo isso é coerente com a defesa dos direitos sociais e da seguridade social. Só que enquanto isso, do outro lado da rua, o mercado privado ele vem crescendo. E cresce por quê? Porque o Estado está se retirando. Terceiriza, corta verbas, fecha vagas, desmonta políticas públicas, né? Aí surgem o quê? As organizações da sociedade civil, os serviços contratados, os projetos financiados por empresas e toda uma lógica nova que vai se impondo, né? E o profissional, o que ele faz? Fica parado? Claro que não, né? Ele vai lá e ocupa esses espaços. Por quê? Porque ele precisa trabalhar, precisa viver, precisa exercer a profissão. Só que aí começam os dilemas, né? No privado a lógica é outra. Muitas vezes a empresa quer que o assistente social ele atue como RH disfarçado, quer que ele controle comportamento, né? Resolva problemas individuais sem tocar nas causas sociais. Ou seja, querem um técnico que execute, não um profissional crítico que questione. E é aí que o bicho pega, eu diria, né? Porque se o projeto ético-político do serviço social ele defende o quê? A emancipação, a autonomia, os direitos, né? E a luta contra as desigualdades, como é que a gente faz para manter isso num espaço onde o lucro vem primeiro, né? Difícil. Mas também não dá para a gente ignorar que tem colegas fazendo um trabalho incrível no setor privado, né? Tem gente resistindo, gente reinventando a prática, gente buscando brechas, né? Articulando parcerias, né? E assim, eu diria construindo estratégias. Não é fácil, mas também não é impossível. Talvez o problema não seja estar no setor privado, né? Talvez o desafio seja como estar, né? Como manter a ética, a crítica, a essência do serviço social, mesmo num ambiente que tem outra lógica. E mais, né, gente? Será que o Cefes e os CREAs não precisam olhar com mais carinho para esses espaços? Porque assim, se a realidade está mudando, a profissão precisa o quê? Acompanhar. Não dá para ficar só dizendo para fazer concurso quando a maioria das oportunidades estão surgindo em outro lugar.
Claro, isso não significa abandonar a luta pelos concursos, muito pelo contrário, a gente precisa continuar pressionando o Estado para assumir a sua responsabilidade com os direitos sociais, isso é muito importante, mas também precisamos discutir com maturidade a atuação no setor privado. E mais do que isso, eu diria, precisamos apoiar os profissionais que estão lá, muitas vezes sozinhos, enfrentando uma lógica difícil, sem respaldo, sem orientação. Serviço social é uma profissão que vive no meio das contradições, gente. E essa disputa entre público e privado é uma das mais tensas, mas também é uma das mais importantes. Se a gente quiser que a profissão continue viva, continue crítica e relevante, né? A gente precisa o quê? Parar de fingir que o privado não existe. Ele está aí. E está crescendo, inclusive, ocupando espaços. E os assistentes sociais também estão ali, precisando de apoio, de formação, capacitação e principalmente, né, gente, reconhecimento. Bom, o futuro do serviço social não está só no concurso, tá? Principalmente numa conjuntura neoliberal, esqueçam isso, tá? Está em todos os lugares onde a gente conseguir atuar com ética, com crítica e com compromisso social. E talvez a pergunta, né, que a gente precise fazer agora seja como transformar esses espaços, sejam eles públicos ou privados, em lugares onde a gente consiga de verdade fazer a diferença. Eu acho que a pergunta que fica é essa, né, gente? Então, assim, ó, se você é assistente social e tá nesse dilema, comenta aqui embaixo, ó, como tem sido para você. Tá no público? Você tá no privado? Já viveu alguma situação difícil? Bora trocar essa ideia? Por quê? Porque esse espaço é nosso, né, gente? Ah, e lógico, se você curtiu essa reflexão, compartilha aí com quem precisa ouvir isso, porque às vezes tudo que a gente precisa é o quê? É saber que não está sozinho nessa caminhada.